Concurso fiscal não é fila, é uma corrida e eu posso te provar. Você vai ver pessoas falando que ser aprovado num concurso público é como estar numa fila. Você tem que aguardar que a sua vez vai chegar. E, obviamente, você consegue perceber, você que já esteve numa fila, que isso não é bem verdade. Se você pensar dessa forma, você vai morrer sentado esperando. Porque a verdade é que em tudo na sua vida existe, obviamente, uma sequência que você vai ver fotografar nesse momento. Mas as pessoas, os participantes dessa fila, não se comportam como uma fila no banco, em que todo mundo respeita a ordem. Imagina uma fila em que as pessoas podem sair de onde estão e passarem na sua frente. É disso que se trata. Quando eu fui aprovado para auditor fiscal da Receita Federal, eu cheguei na fila 6 meses antes e já tinha gente nessa fila há muitos anos. Eu passei na frente de todo mundo e fui nomeado, e eles continuam na fila talvez até hoje. Se você ficar pensando que eu estou estudando uma hora, a minha hora vai chegar, você vai ficar muito decepcionado. Porque você vai ver que não chama quem está estudando há mais tempo, quem começou antes, mas sim quem, naquele momento do dia da prova, está melhor posicionado na fila. E pode ser alguém que começou depois de você e aceleradamente te ultrapassou. E no dia que tirou aquela foto, estava na sua frente. Eu sou o professor Carlos André, mentor para concursos públicos há 27 anos. Eu preparo candidatos. Eu já aprovei 5 primeiros lugares nacionais no concurso de auditor fiscal da Receita Federal. Eu fui aprovado em concurso para oficial da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e da Receita Federal. No concurso da Receita Federal, eu fui aprovado em 6 meses. É um recorde nacional. E por que foi que eu furei a fila? Por que é que eu ultrapassei as pessoas? Por que é que eu ganhei essa corrida? Eu vou ensinar isso a você. Meu objetivo nesse vídeo é mostrar a você que a ideia da fila ela não é a ideia mais eficiente para você ter. A ideia da corrida, ela vai dar em você exatamente o pensamento que você precisa. E eu vou te ensinar como ser um corredor de elite mesmo começando do zero. A metáfora sobre fila e corrida, ela precisa de grandes ajustes. Primeiro que a ideia da fila pressupõe que as pessoas não se movimentam relativamente. Mas a ideia da corrida também precisa de um ajuste na sua mentalidade. Imagina uma corrida em que quem começa antes tem vantagem. Imagina uma corrida em que algumas pessoas podem começar do quilômetro 5, do quilômetro 10, do quilômetro 20. Nós estamos falando da bagagem inicial, nós estamos falando da antecedência, nós estamos falando da constância. Você já ouviu falar da fábula da lebre e da tartaruga? Né? Nessa corrida, a lebre corre, estuda 5 dias, para e dorme. Vai, estuda 3 dias, vai e dorme. A tartaruga, ela estuda todo dia e por isso ela chega em primeiro lugar. Então nós estamos falando de diversos fatores que influenciam nessa trajetória, nessa corrida, nesse percurso. Eu vou te dar uma aula de física agora, dá uma olhadinha nesse flipchart. Uma analogia adequada que se pode utilizar é a fórmula da física de espaço ser percorrido no movimento retilíneo uniforme. O espaço a ser percorrido, né, ou seja, a fila, a corrida, seja lá o que for, o conhecimento que você deve adquirir para ser aprovado, ele é fruto de um conhecimento inicial que você tem, uma posição. Então isso influencia sim como é a dinâmica dessa corrida, dessa fila mutável dinâmica. Mas acontece que o que realmente varia nessa fórmula é a velocidade com que você vai avançar, tá? Veja que o tempo, ele também é uma constante. O tempo que você tem até o dia da prova, o tempo que você tem para estudar durante a semana, né? Você tem 10 horas por semana, 20 horas por semana, mas o que vai fazer você avançar nessa fila? O que vai fazer você, né, ultrapassar as pessoas nessa corrida? A eficiência em que você vai avançar, a velocidade. E isso é fruto da sua constância, da sua regularidade, do método, do planejamento, da forma como você redireciona o seu estudo. Se o que eu estou falando para você faz sentido, então clica no primeiro link que tem aqui na descrição desse vídeo para você se inscrever gratuitamente na imersão Aprovado Concursos Fiscais. Lá eu vou te ensinar o passo a passo para você ser um corredor de elite na área fiscal. Então, como correr com eficiência em concurso público? Vamos fazer algumas analogias. Em primeiro lugar, você precisa de um mapa.
Você precisa saber para onde você está correndo, você precisa saber de onde você está partindo, você precisa saber quais as curvas que você precisa fazer para poder chegar até o seu objetivo. Senão você corre às cegas. 2. Utilize passadas constantes. A constância, né, vai fazer com que você tenha uma evolução muito maior, como a tartaruga contra a lebre. Não adianta nada você estudar 8 horas num dia e não estudar outros 3 dias. Se você tiver essas passadas num ritmo sustentável, se você estudar 2, 3, 4, não importa quantas horas por dia, mas de forma constante, sábado, domingo, feriado, você vai ver que você vai conseguir evoluir muito mais. Terceira dica: olhe para frente. Foque no seu plano. Não fique querendo saber quando vai sair o edital, quando sai a prova, quantos candidatos foram inscritos, quem é a banca, seja lá o que for. Você precisa focar no seu melhor possível, nas condições que você tem hoje para poder avançar. É você contra você mesmo, melhorando a cada dia a sua passada. E por último, não adianta só a velocidade. Você precisa aprender a correr certo, você precisa aprender a correr da maneira adequada, num bom ritmo, com uma boa técnica, para que você possa ter eficiência. Não seja apressado, não seja imediatista, não seja ansioso. Eu mesmo estou num projeto de uma corrida e eu contratei um personal para poder me ajudar, para poder me dar, né, um direcionamento. Quais são os meus pontos fracos? Aonde é que eu preciso melhorar? No cardio, no fortalecimento muscular. Nós temos treinos marcados de forma constante para que eu não fique treinando numa semana e na outra não. Sempre focado no meu desempenho. Eu tenho o meu objetivo nessa corrida, né? E aprender a correr da maneira correta. Se inscreve aqui no canal para você poder ter acesso a informações que vão de forma lógica e racional levar você a uma preparação muito mais eficiente para concursos da área fiscal. Não é uma fila, está muito mais para uma corrida. E uma corrida que você precisa se dedicar. Participe dessa corrida como se a sua vida dependesse disso. E, na verdade, a sua vida futura depende disso. Aproveita e vê esse vídeo que eu deixei para você.